Oi, o Ciência Saúde está começando agora. Sabia que hoje é Dia Mundial da Doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer é uma forma mais comum, hoje em dia, da doença da demência neurovegetativa em idosos e traz uma perda de memória progressiva. A causa da doença ainda é desconhecida. Nós vamos conversar com o neurologista Daniel Paes. Hoje é Dia Mundial de Conscientização do Alzheimer. Nesse bloco a gente vai falar com a Aparecida e com o doutor Daniel. Vou começar pela Aparecida porque você teve um caso, né, na sua família. Eu tive E aí a minha você viu mãe. de perto isso. A minha mãe foi diagnosticada aos 70 anos, muito cedo ainda, né, em plena atividade ainda. E durou 15 anos a doença, o processo, né? E a gente não tinha informação nenhuma. Até que um dia eu tive um surto, porque eu tive um surto, né? Porque ela tinha ligado 43 vezes para minha casa e deve ter ligado também para as minhas irmãs, né? E aí eu falei, eu preciso de ajuda. Aí me indicaram a Paz. Né? E eu comecei a frequentar as reuniões e nunca mais deixei. E já estou como presidente há 12 anos. E o que acontece nas reuniões? Quer dizer, para que serve a paz? Porque a gente dá apoio às famílias. Porque se a família não se cuidar, não se capacitar, ela vai ficar mais doente que o paciente. Né, doutor? Exatamente. Então, ela tem que estar bem informada, ela tem que saber lidar, aprender a lidar com determinadas situações que surgem do nada, né? Que a gente chama de reações catastróficas, e tem que se cuidar também. Então, nós oferecemos, nós temos reunião mensal, em que a gente tem sempre uma palestra com algum profissional da área da saúde. A gente passa um documentário, que é esse aqui que a gente tem, em parceria com a Fiocruz e com a Quinofilmes, que é Alzheimer, Mudanças na Comunicação e no Comportamento, que é uma verdadeira ferramenta de capacitação, né, para a família, para qualquer pessoa. A gente tem a cartilha, que é voltada para as crianças e jovens, porque a gente entende que as crianças de hoje não só são os futuros governantes de amanhã, mas são os futuros cuidadores também, né? E são os futuros portadores, né? Porque a gente está envelhecendo, a população está envelhecendo e a longevidade está aí colocada, então a gente vai viver mais, né? Só que a gente quer viver mais com qualidade. Então a gente distribui material informativo, panfleto, manual de cuidador, e aí a gente tem o apoio psicológico, né? Nós temos 2 psicólogas que coordenam esses grupos, que são grupos onde todos passam pela mesma situação, alguns em fases mais avançadas, outras no início. Mas é muito bom isso, né? Mas é muito bom, porque dividir, né? Poder ser informado. Porque a informação é uma moeda importante no caso do Alzheimer. É importante em qualquer situação. Mas no caso do Alzheimer é muito importante. E tem mais. Se prevenir, né? Saber doença, que hoje está assim, amanhã vai piorar, né? Porque vai piorar. Aí quando você sabe o que pode vir a acontecer, quando acontece, você já está preparada. Então você sabe lidar melhor com a situação, sem estressar o portador da demência e sem se estressar. É isso que a gente objetiva. Mas é muito difícil, né, quando lidar com essa Não, com certeza, não é fácil em momento algum. Mas... A carinha do doutor, doutor Alois Alzheimer, médico alemão, que em 1906 estudou muito essa doença e ficou conhecida pelo nome dele, a carinha dele aqui, ó, na cartilha. Ninguém nunca fala do Dr. Alzheimer, né? A gente só fala do alemão. Só fala do alemão, né? É esse alemão que nos persegue. Até hoje. Pois é, esse mas... alemão que nos persegue. Agora, interessante, né? Como é que... Além do futebol, temos esse alemão a nos perseguir. Mas aí já é a população mundial que tem esse alemão perseguindo, né? E é interessante como é que, ouvindo o doutor falar sobre a diverticulite, como prevenir, tem muito a ver com a prevenção da doença de Alzheimer, que é a atividade física, uma boa alimentação, né? Que serve para diverticulite, serve também para Alzheimer. Tudo, né? Vamos combinar, exercício físico, boa alimentação, não fumar. Convívio social, tudo ajuda sem tudo. estresse, né? Então, agora nós vamos ouvir a palavra sobre a doença. Depois eu volto aí para falar mais com você. Tudo bem. A doença, doutor Daniel, e aí?
Pois é, assim, usando até o gancho que a gente estava comentando justamente agora, é impossível a gente separar a boa evolução do paciente com uma doença de Alzheimer de um bom cuidado. Então, assim, a presença do cuidador bem disposto, preparado para enfrentar aquela doença, que é uma doença devastadora muitas vezes na família, permite uma aceitação melhor em relação à evolução daquele paciente e permite também se preparar efetivamente. Essa é a ideia do Dia da Conscientização da Doença de Alzheimer. É preparar as famílias para o diagnóstico precoce, que é fundamental e que ainda não está amplamente disseminado tanto na cultura leiga quanto na própria cultura médica, ainda existe uma grande dificuldade. E quanto mais precoce for o diagnóstico, maior é a probabilidade de uma evolução melhor em relação à doença, que a gente sabe que não tem cura, mas que tem muito tratamento. Quer seja ele um tratamento farmacológico, usando medicação, quer seja ele com um tratamento que é tão ou muito mais importante do que o tratamento farmacológico, que é o tratamento de suporte e de apoio, que inclui a presença de um cuidador bem treinado, bem adaptado. E saudável. Uma família que aceita a doença e compreende a evolução dela é fundamental para uma boa evolução do doente. Porque é uma doença devastadora e é uma doença complicadíssima. Você tem que ter muita paciência. Muito. Né? Tá todo mundo tão impaciente hoje em dia, né? Tão irritadíssimo. Eu outro dia estava num consultório médico, não posso dizer que o rapaz tinha Alzheimer, mas era um senhor com quase 80 anos, 70 e tais. E ele perguntava à mulher dele, ele perguntou umas 40 vezes por que eles estavam ali esperando aquele. Mas por quê? Por que a gente está aqui para falar com ele? Ele é o que mesmo? Ela respondia, Torrino, a gente veio porque o seu médico, fulaninho, recomendou ele muito. Tá? Daqui a um minuto e meio ele fazia a como ela pergunta está de novo. falando, esses rasgos de memória, eles vêm também junto, quando a pessoa já está doente, já está... Olha só, a doença de Alzheimer ela pode acometer uma faixa etária muito ampla. A gente está muito acostumado a ver a doença de Alzheimer no idoso e a prevalência aumenta muito. O Brasil não foge dessa estatística após os 65 anos. Uma subida... 65? Após 65 anos. Após 65 anos, a gente tem uma prevalência da doença em torno de 5 a 10% da população, que pode chegar a 30% a 40% após os 80, 90 anos, uma prevalência muito alta. É um grande problema de saúde pública reconhecido, inclusive, pela OMS. O Dia Mundial de Conscientização da Doença de Alzheimer não é uma decisão meramente nacional, ela é uma decisão internacional promovida pela Alzheimer Disease International, que é uma associação sem fins lucrativos internacional que promove a conscientização em relação ao diagnóstico. Hoje em dia, o diagnóstico ele ainda é mais facilitado nos países desenvolvidos. Os países em desenvolvimento ainda têm uma prevalência provavelmente subestimada em relação ao diagnóstico da doença de Alzheimer pelo próprio acesso ao diagnóstico. Mas a doença está presente, está prevalente na nossa sociedade, né? Em relação aos rasgos, é importante lembrar que a doença de Alzheimer é a principal causa das doenças neurodegenerativas que levam à síndrome demencial, que é a alteração na memória, que leva a uma disfunção nas atividades do dia a dia. Mas existem outras causas também, o acidente vascular cerebral, a doença por Corpúsculos de Levy, a doença de Parkinson. Todas essas doenças também podem levar a quadros clínicos muito semelhantes à doença de Alzheimer. perda de memória, mas sendo pegando Alzheimer. o gancho que a Regina levantou da memória, a pessoa se lembra quando era pequena, da casa da mãe, não sei o que, e não lembra do que acabou de memória comer. recente, Né? Olha, Esses rasgos, assim, quando ela lembra do passado, dependendo do grau da doença, tem que intensidade? Então, na primeira fase, ela lembra mais do presente, menos do passado. Na segunda fase, isso não tem uma evolução muito claramente definida. Isso, como eu estava conversando antes aqui do programa, a gente deve individualizar muito cada caso, porque a evolução ela pode ser
de diferentes progressões, né, em diferentes trajetórias. A gente tem pacientes, por exemplo, que têm doença de Alzheimer, mas uma doença vascular avançada, com uma doença carotídea, que tem acometimentos seguidos, isquemias cerebrais, que podem ir ao longo do tempo dando surtos de piora, com algum nível de recuperação, com uma reabilitação. Então, são diferentes estratégias. Classicamente, a doença de Alzheimer é uma doença progressiva e difusa, que acomete... Não tem como curá-la ao longo do processo. Tem muito tratamento. Tem tratamento, cura mas ainda, cura não. A cura ainda não tem disponível. E Mas, quando Regina, é que a pessoa descobre que a outra está com Alzheimer? Por exemplo, uma filha descobre da mãe, uma mulher descobre do marido. Em que momento, assim? Então, geralmente... A doença já está instalada? Geralmente, quando a doença é descoberta entre a população leiga sem uma estratégia prévia de prevenção e de visitas recorrentes ao médico, ela já tem algum grau de acometimento funcional. O que a gente chama de grau de acometimento funcional? Interfere com as atividades do dia a dia. Então, é aquele idoso que antigamente era arrimo, é um senhor arrimo de família, que toma conta de todas as atividades do banco e sofre algum tipo de lesão financeira ou até lesão física, ou se perde no meio da rua, ou não reconhece algum familiar mais próximo. Essas são as alterações que chamam mais atenção e que levam a família, de maneira um pouco desesperada, a procurar ajuda. O ideal é que a gente reconhecesse a doença antes disso. Pois é, isso exatamente o que eu estou falando. Qual é o primeiro sinal que a gente deve acender a luz amarela? O sinal, classicamente, são aspectos relacionados à memória. Então, não se lembrar, se perder em relação à posição temporal, o dia, o mês, o ano, apesar de você insistentemente trazer aquela informação para ele, é o que a gente chama de memória imediata, né? A alteração, por exemplo, da memória da localização espacial ou não saber em que lugar ele está. O diagnóstico ele deve ser feito por um profissional, né? Sim, mas a bandeira para você bandeira levar no profissional... é a alteração de memória. Então é uma coisa mais forte, né? Eu pensei que tinha um sintoma, assim, mais levezinho, E que desse sintomas uma mais bandeira. sutis, Mas quando a pessoa esquecendo se aos perdeu, já é uma Mas complicação. olha, eu acho que tem uma diferença Né? muito grande Quando a pessoa se entre não perde na lembrar rua. e esquecer, né, doutor? Não lembrar e esquecer tem diferença. Você não lembra onde que você deixou seus óculos, mas você passa o dia inteiro procurando seus óculos, né? Agora, quando você esquece para que serve o óculos... Pois é, Aí mas tá na hora de aí... procurar Uma um das... médico. Ai, mas nessa hora só... Olha, então pra você ter uma já tá ideia, instalado. uma das funções... Eu queria uma coisa preventiva, entendeu? Não, mas a prevenção... Não tem, né? Não existe. É a Tem que idade, contar com a talvez. genética. Não existe. Aliás, alterações genéticas também estão associadas ao próprio diagnóstico da doença de Alzheimer e a evolução dela. Mas não tem um jeito, por exemplo, para diverticulite tem a tomografia, eu tenho... Não existe um marcador colonoscopia, não sei o biológico. quê. Não existe, Não tem nada, uma falta de proteína, Existem sei lá o quê, diferentes- que você entrando naquele tubo, como é que chama aquele tubo? mesmo? Ressonância. Ressonância. Entrando naquele tubo, vai lá, pum, vê tudo, aí não vê que tá acontecendo. Olha só, uma dica que eu sempre Porque dou é o dava seguinte, tempo de você fazer coisas, né, decidir coisas. Deve ser terrível descobrir, mas... a área, por algum motivo, a área do cérebro que corresponde à memória é uma área muito mal perfundida do ponto de vista de fluxo cerebral, de sangue, de oxigênio. Que perfundido. Recebe pouco sangue em relação É pouco ao restante, irrigada, pouco assim. irrigada. Então a gente tem que cuidar muito bem dela. Então alterações vasculares sistêmicas, como por exemplo uma doença nos vasos do coração ou nos vasos das Entupimento das carótidas. um entupimento, já é um grande marcador de um risco severamente aumentado para a evolução da doença de Alzheimer. Então, se você quer, a dica que eu sempre dou, se você quer atuar prevenindo a doença de Alzheimer, previna as doenças cardiovasculares de maneira geral, que você vai estar atuando já em grande quantidade. Então você tem que manter o colesterol dentro da faixa, o triglicerídeos dentro da faixa. Controlar a pressão arterial, A pressão. controlar a glicose, controlar o colesterol. Controlar o estresse. Controlar o O estresse. estresse é que é o bicho. Mas é aquilo, a atividade física, a alimentação balanceada, a convivência social. Mas o que as né? pessoas se aborrecem?
os Sim, mas você burocratas, a burocracia chatice do dia a dia. Claro, né? mas para isso você tem outros... Você se estressa. Você tem outras atividades que você pode relaxar desse estresse. Não pode ficar isolado dentro de casa, não pode. Tem que ler muito, tem que ter um convívio Essa coisa do jogo da memória, de palavras cruzadas, isso tudo é realmente recomendável? O cérebro funciona como um músculo também funciona. Porque aí pessoas com vida ativa, intelectual, por exemplo, não jamais teriam Alzheimer. Mas o Tem fator de outras. Eu fui educação é um entrevistar uma fator pessoa de outro proteção dia. dos mais Proteção, importantes. Qual? O fator da educação, Da informação, da cultura de cada um. Exatamente. Então, Porque assim, quanto mais você estudar, menos Alzheimer você vai ter. Aí você, se matricula no curso novo, né? Você faz alguma coisa. Mas não tem, né? É claro, gente, Mas tem que é um lutar fator de contra proteção. também. É o que a gente diz, Tem que que a lutar prevenção... contra. Senão o alemão se está. E a gente brinca. E é um fator de reabilitação também, assim, colocando a brincadeira em paralelo, mas é importante salientar que o tratamento farmacológico, ele ainda não é, o uso de medicação ainda não é o salvaguarda do tratamento da doença de Alzheimer. Ele é uma arma dentro do arsenal. A reabilitação e o suporte, o apoio, ele é fundamental. E dentro disso, a reabilitação neuropsicológica, a reabilitação neurológica, utilizar a neuroplasticidade, ou seja, traduzindo, utilizar a capacidade do cérebro de se regenerar, ou usar outras áreas que estão menos afetadas para ter uma função parecida com aquela que está sendo perdida, está dentro do processo. Já li que é outro sítio, né? Usar outro sítio. A nossa população tem condição de ter um tratamento desse? Com todas essas estimulações, a gente não tem. Não, mas o que me incomoda especialmente é que eu vejo que as pessoas mais jovens, pode ser coisa de velho, tá? Né? A pessoa vai envelhecendo, vou achando que o jovem é mais distraído, mas eles têm uma memória pior que a nossa, da minha geração. Mas você está tocando... Porque a gente tinha jornalista. O que o jornalista tem? Um bom jornalista tem uma bela agenda de telefone. Não existe isso. Você não anotar, você não ter fontes, você não, entendeu? Isso faz parte da profissão. Eu vejo que os jovens com quem eu convivo têm tudo no computador. Não pesquisam. Eles têm tudo no iPhone. Pergunta para você. Mas o iPhone não é ele, não é a cabeça dele. São diferentes estímulos ao mesmo tempo que distraem a sua atenção. E memória é atenção. Se você não presta atenção... Por exemplo, eu estou aqui conversando com você, Leda. Minha atenção está diretamente focada em você. Se aparecer uma moça bonita aqui no estúdio e me distrair, eu posso perder a sua pergunta. Eu não vou ter esquecido a sua pergunta, eu simplesmente não dei atenção Vai se distrair, não está prestando atenção. Então aquele velho, coisa mineira de falar, presta atenção, vale a pena. Muito. Presta atenção. Muito. Então, por exemplo, uma pessoa deprimida é uma pessoa que tem a sua atenção muito rebaixada. Porque ela vive aquela angústia do dia a dia, de conviver com aquele sofrimento, que muitas vezes não tem uma causa explicada, e ela não consegue prestar atenção nas atividades do dia a dia, não consegue ler um jornal, não consegue se estimular a ler um livro, não consegue se estimular a prestar atenção nos próprios compromissos pessoais. E isso leva a esquecer. Agora, não é uma doença degenerativa associada a uma alteração cerebral específica, como na doença de Alzheimer, mas leva ao esquecimento também. Eu queria pegar um gancho que a Regina falou e com o doutor também, que você perguntou, mas a pessoa tem ilhas de lucidez no meio do processo? Porque eu fui entrevistar outro dia uma pessoa que tem Alzheimer. Tem, mas... ele sabia, a pessoa sabia as histórias, mas me contou 15 vezes as mesmas histórias. Só que a cada vez que ele contava uma história, ele acrescentava um dado. Um detalhe, né? Um detalhe. Entendeu? Pois é, e é uma isso. Loucura. Claro. Uma loucura, porque eu falei, eu não te contei isso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Conta tudo. É um grande exercício Dali de a atenção. 5 minutos, conta a história de novo. E eu gravando, né? Eu falei assim, nossa, mas eu não te contei uma coisa. Já contou. Entendeu?
E é ruim falar, Ai, né? foi pra muito pessoa, difícil, Ai, você porque- já contou essa história hoje isso que a 3 gente vezes. sugere. É horrível. Porque a como pessoa é que familiar fica, luta, pode faz entrar isso? até em Ai, não aguento depressão. mais ouvir. E os jovens, imagina. A avó tá lá, louca, lembra, fala 500 vezes a mesma coisa. O cara fala, não aguento mais, velho, não sei o quê. É Pois isso, é isso por que isso a que eu gente acho que a dá esse associação apoio, ajuda claro. a não falar Agora, isso, né? Exatamente. Já tenha é uma paciência com a sua atitude avó. do cuidar da família, entendeu? De saber lidar. Agora, isso que você falou, essas ilhas de lucidez que o paciente ainda tem muito no início, tem. confundem a família. Porque Aham. como é que a família vai entender que ele não lembra que acabou de almoçar e quer almoçar de novo, mas ele lembra com detalhes do almoço do casamento de 60 anos atrás. Aí a família fica muito perdida. doida. E a outra coisa... Mas aí é um sinal evidente. Mas a família Não quer começa ver também, a... né? Existe Aí a família explicação. começa a achar que é porque está ficando velho, faz parte do envelhecimento. Aí não leva ao médico. Só vai levar ao médico quando tiver uma crise, como o Se doutor perder na falou. rua. Agora, Exatamente. quando chega no médico, ao médico, vai ao médico, pronto. Ele tem Alzheimer, a vovó em questão, ou o entrevistado da Regina em questão. Digamos que a família leve ao médico, o melhor médico que tem sobre isso. E o médico faz o quê? Ele tem um medicamento que estanca, aí ele vai contar só aquela história 45 vezes, ou ele vai partir para não saber comer, não saber se vestir, e vai ter os outros sintomas? Então, Leda, essa é uma pergunta ótima e, na verdade, não existe uma receita de bolo para o tratamento da doença de Alzheimer. O que é mais importante e o que a gente sempre frisa, e é a proposta, inclusive, do Dia Internacional, é de que quanto mais precoce for o diagnóstico, maior é a gama de possibilidades em relação ao tratamento. O tratamento ele é multidisciplinar, ou seja, envolve o uso de medicações que não são o salvamento. As medicações elas funcionam para tentar frear o processo de degeneração cerebral relacionado à doença de Alzheimer. O que os estudos mostram são benefícios comparativos em quem usa e em quem não usa, de meses a alguns anos, em relação à evolução da doença. Mas não estanca. Mas não A perda estanca, de não tem memória é nenhum cura. avanço. É Não tem inexorável. cura, é inexorável, é degenerativo, daí a palavra. É progressivo e incurável. Sim, mas não tem nada que estanque o tal do degenerativo. Estanque, dependendo do quadro, dependendo da fonte que seja a causa da síndrome demencial, que muitas vezes pode ser não só a doença de Alzheimer, pode ser, por exemplo, o paciente que tem a doença de Alzheimer, mas múltiplos AVCs, múltiplas isquemias cerebrais, que tenha diabetes, que tenha hipotiroidismo, que tenha outras causas que podem estar associadas às síndromes demenciais, que não é só a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é a principal causa, mas não Mas é se uma. for só a doença de Alzheimer, tem mais chance? Tratamento de cura não tem. Não, de cura não, mas de estagnação, interrupção da evolução. Existe, existe uma chance para frear a evolução. É isso. Interromper, não. Frear. Como é que freia? Diminui a velocidade. Inclui tratamento farmacológico com o uso de remédio. Mas aí, que estão no assim, será mercado. fisioterapia, fonoaudiologia, Sim, alguma coisa ajuda? Existe. Sim, é o tratamento multiprofissional. A terapia de apoio ela é multidisciplinar. Envolve o uso da fisioterapia, da fisioterapia apendicular, motora, e envolve o uso da fisioterapia cognitiva, aquilo que a gente estava conversando, que o cérebro precisa se exercitar. A gente precisa Ler, fazer palavra cruzada, prestar identificar atenção. as áreas Ginástica cognitivas cerebral, que né? estão, que estão Ginástica efetivamente afetadas e treinar essas áreas. Fazer com que novas áreas sejam Posso recuperadas. Claro, à vontade. Vou dar uma diga. perguntinha rápida aqui para o Daniel. Primeiro, no estudo de neuroimagem, existe alteração estrutural de alguma área cerebral dos doentes? Primeira Existe. pergunta. Segundo, é o seguinte, essas pessoas precisam de cuidadores que amam. O amor aí talvez seja o maior ingrediente nas relações de cuidado com essas pessoas, que exige cuidado físico, cuidado psicológico, cuidado emocional. Muito bem. Então, teve um paciente meu colega, que era um cardiologista, tinha uma esposa que o amava muito. Então, o que fazia ela? De 3 em 3 meses, ela fazia uma viagem internacional com ele. Ela disse, a maior preocupação é que ele não se perca, mas cada vez que ele voltava mais lúcido. Ele não se lembrava necessariamente da viagem, mas ele estancou muito a evolução dela, eles assim já há muitos anos. Quer dizer, a maior preocupação dela era ele não se perder na viagem internacional. Mas ele estancou a doença. Incrível. Ficou muitos e muitos anos Com esse interesse, com esse amor
e com essa atitude que ela tomou com ele. Eu Eu não sei rapaz se isso tem uma justificativa, entendeu? doutor, eu não estou entendendo bem, é um caso isolado. Não Não, estamos lógico. trazendo estatística, nem tampouco. Eu Em relação à evolução estou falando de uma atitude de amor. Ah, não, sem dúvida. É? Aquilo que eu sempre digo, assim, para você identificar o cuidador ideal, é importante você conhecer a personalidade daquela pessoa. Existem pessoas dentro daquela família que amam intensamente aquele ente querido que está sofrendo, mas que não tem a paciência ou que não tem a vocação para viver aqueles sentimentos do dia a dia. Hoje a literatura mostra que esse ser entre paciente cuidado e o cuidador, ele é indivisível. Se eu tenho um cuidador estressado, se eu tenho um cuidador desanimado, deprimido, eu vou ter uma evolução pior desse paciente. Se eu tenho um cuidador... Então, a relação do amor. Se eu tenho um cuidador que ama, se eu tenho um cuidador... perfeito. Se eu tenho um cuidador que ama, se eu tenho um cuidador entusiasmado, que esteja se disponibilizando a gastar o seu tempo com avidez para cuidar daquele ente querido, aquele paciente vai melhorar muito. Por isso que a gente luta parecido, pelos né? 100 dias, que é exatamente onde o idoso, a família possa deixar o idoso às 9 horas da manhã, pegar às 6 da tarde, sendo que esse idoso vai ter atividades e a família não precisa deixar de trabalhar. Isso já é uma coisa que está sendo usada por quem tem dinheiro, porque é uma coisa cara. Sim, mas tem que Isso ser que eu público. Mas funciona, tinha que ser público, Tem que ser claro, público. mas funciona muito bem. Muito Porque aí bem. você continua com a sua vida, encontra os seus amigos, porque senão a pessoa que está cuidando também, gente, todo gente, mundo é não é humano. fácil. Claro. Com todo carinho, com todo o amor, a impaciência Chega a um faz limite. parte da vida também, né? Você está lá cuidando e tal, mas o seu trabalho está uma zona, a sua casa está uma bagunça. Então você tem que equilibrar as coisas. Claro. Esse tipo de Bom clínica senso. que tem um horário para entrar, Profissional. profissional, é muito legal, inclusive para a pessoa. Claro. Né? A pessoa está lá Porque não junto fica com só vendo outras televisão, pessoas, né? não fica abandonada, porque elas também não gostam de ficar sozinhas. Né? Não, nem nem bom. deve. Agora, o que eu queria também ressaltar, aproveitando esse gancho, é de que hoje em dia o diagnóstico ainda está muito prevalente nos países desenvolvidos, mas existe uma massa de pacientes que não tem condições de sequer ter acesso a um médico, que continuam vivendo em função também tendo o diagnóstico da doença de Alzheimer. Então, a doença de Alzheimer ela é ainda mais devastadora nas camadas sociais mais baixas. Menos Mais favorecidas, baixas, com certeza. E isso é um problema de saúde pública que seríssimo. deve gerar A única políticas públicas. É de verdade. saúde Não, a em única relação a coisa isso. que é a favor dessa população de mais baixa renda é que os vizinhos, há uma solidariedade. A gente estava comentando né? isso. Uma rede de proteção natural, espontânea. Mas com doente mental, com todas Com as criança, doenças, né? Com o portador de deficiência. Quase sempre a correria é outra, o olhar é outro. Eles se mas cuidam. o Se acesso- cuidam, o acesso exatamente. Também profissional para é se muito proteger, né? Claro, Porque claro. Ô, aqui Daniel, fora não tem. Eu queria te fazer uma pergunta em cima da pergunta do nosso colega, que é, eu me lembro que quando eu era estudante de medicina e começou a se falar em Alzheimer, que ela era chamada de demência pré-senil. Ela ocorria, quer dizer, era dado o diagnóstico quando uma pessoa fora de uma idade já avançada, ainda razoavelmente jovem, tinha déficit de memória. E o idoso, ele era colocado como o velhinho, gagá, ele tá gagá, ainda, né, Gagá, tá gagá, isso é da idade, tá esclerosado, né, aquela coisa. Eu queria saber mais, assim, essa coisa, você já definiu a faixa etária e tal, mas a pergunta é, o Alzheimer hoje, ele é melhor diagnosticado, né, ou, na verdade, não estaria havendo um aumento da incidência da doença, entendeu? Porque à medida que você tem métodos de diagnóstico mais fáceis, fica mais... A frequência vai aumentando, né, dos casos. Júlio, sua pergunta é ótima. Na verdade, você já deu a resposta. Aconteceu as duas coisas durante todo esse tempo. Aconteceu o diagnóstico, melhorou muito, porque os critérios ficaram mais claros, os métodos de imagem facilitaram muito também o entendimento do diagnóstico, que é clínico, não necessita de nenhum exame de imagem, é importante lembrar, necessita só para excluir outras causas.
E também aumentou muito a incidência. Existem estudos da Associação Internacional e da própria OMS de que a prevalência de doença de Alzheimer, não se assustem, dobra a cada 20 anos. Nossa Senhora. Então, Nossa, uma faca no pescoço. a expectativa de vida aumentou muito. Existem estudos do próprio Instituto Pereira Passos mostrando que uma pessoa ao nascer em Copacabana há 20 anos atrás, 30 anos atrás, tinha uma expectativa de vida próximo dos 70 anos. Hoje ela tem, na média, 85 anos. Então, a prevalência vai naturalmente Aumentar. A gente falou de Alzheimer com a Maria Aparecida e com o Daniel Paes. Há um exame de sangue que mapeia e detecta o gene causador do Alzheimer através do teste molecular? Sim ou não? Existem alguns testes para tentar avaliar alguns subtipos. É verdade que a castanha do Pará é boa para Alzheimer? É. 2 castanhas por dia? Pode ser. APAZ. E aí você pode entrar para ter informações, para buscar informações se você estiver precisando, ou se você conhecer alguém que precisa. Isso. E a Maria Aparecida é a presidente da Paz. Então eu agradeço a vocês por terem vindo, super obrigado. Agradeço a vocês por estarem nos assistindo. Então ficamos combinados assim. Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Valeu.